Porque a disciplina, ela vence o talento. Então, se você se acha que não tem a inteligência devida, se você acha que o amiguinho é melhor do que você deixa esse pensamento para o lado e se dedique. Aí o Coronel Trautmann pega e fala para ele assim: Humble, you can't get away from what you are. Perfeito. Repetição com correção até exaustão leva à perfeição. Perfeito. Essa frase é boa. Nosso convidado de hoje é capitão de mar e guerra da reserva do Corpo de Fuzileiros Navais. Ele é um comandos anfíbios, o topo das operações especiais. Além disso, é um precursor paraquedista com formação em guerra anfíbia, inteligência e Estado-Maior. Ao longo da carreira atuou em segurança de áreas e instalações estratégicas, planejamento operacional, gestão de riscos e liderança de equipes em ambientes de alta complexidade, com experiências no Brasil e no exterior, incluindo Estados Unidos, Alemanha, Chile e Portugal. Além disso, é bacharel em Direito, pós-graduado em Direito Marítimo e Portuário e hoje leva essa bagagem para uma consultoria estratégica em segurança. Seja bem-vindo ao Guardian Talks, comandante Eduardo Rabelo. Comandante, prazer imenso em ter o senhor aqui. Prazer é meu. E logo de pronto já me vem uma dúvida. A gente fala muito em liderança, em tomada de decisão, e eu sei que não é uma coisa tão simples, né? A gente liderar, a gente falar de liderança. E o senhor que passou por todo esse trajeto nas operações especiais, comandou companhias, qual é a dificuldade ou o desafio de comandar uma companhia de operações especiais, já que é um universo muito mais selecionado, muito mais... tem um nível muito diferente do que um time, uma equipe normal. É bem diferente liderar, né, uma companhia de reconhecimento, por exemplo, que foi o caso que eu comandei, porque ali tem militares, como tu mesmo falou, bem selecionados, né? São militares que passam por uma preparação física e mental muito intensa e há uma responsabilidade muito grande, né, no comandante, porque ao mesmo tempo que eles são muito bem preparados e treinados, eles também naturalmente desenvolvem uma exigência, né? Eu quero que o meu líder cuide muito bem de mim, né? Não só quem não possui o curso, mas assim, nesse caso, quem tem esse curso, comandos anfíbios, ele se sente mais assim, como eu sou especializado, eu sei realmente o que o senhor vai fazer. Por quê? Porque ele também é comandos anfíbios que nem tu. Então, isso cria uma certa lealdade, a responsabilidade ela fica maior, porque eu não posso fazer qualquer coisa, eu não posso me preocupar de maneira superficial com eles. Eu tenho que fazer o melhor, melhor do que se fosse eu. Perfeito. Eu percebo que o ambiente, né, do Corpo de Fuzileiros, que é o meu ambiente conhecido também, ele já traz essa questão de uma exigência, né, de que eu quero que o cara que seja o meu líder, ele seja um exemplo que eu possa seguir, que eu possa dizer assim, não, aquele ali é o meu sargento, aquele ali é o meu sub, aquele ali é meu comandante, aquele ali, porque ele faz tal coisa e aí a gente faz também. Sim, Tem um peso. é o exemplo, né? Eu vejo que no mundo corporativo hoje isso é uma realidade, mas é uma realidade mais distante, né? Já é mais corriqueiro ter um líder um pouco menos exemplar, diferente das Forças Armadas, que a gente sempre espera e puxa muitas vezes aquele que está lá na frente para ser o melhor possível, né? É verdade. Perfeito. Comandante, qual foi o desafio na qual foi o desafio de entrar para as operações especiais? Porque isso é um mundo que, por muitas vezes, traz uma mística muito grande, traz uma curiosidade muito grande. Qual é o desafio de chegar lá? O desafio ele se mostra realmente nós sairmos da zona de conforto, né? Em qualquer área da nossa vida, quando a gente a gente sabe tudo que vai acontecer com a nossa vida, isso é uma zona de conforto. No momento que tu chega e fala assim, não, eu quero tentar o algo a mais, eu quero dar o nome para virar um comandos anfíbios, e se sujeita ao fracasso, nem todo mundo consegue lidar com isso, com essa possibilidade de fracassar. Então, é realmente um desafio, como tu falou, porque o aluno do Comandos Anfíbios, ele não sabe o que vai acontecer no dia seguinte, dali a 2 semanas,
e por aí vai. E ele também não sabe como ele vai lidar se ele não conseguir, porque é uma grande chance de ele não conseguir, né? Estatisticamente, entram 60 e se formam 6, ou seja, então a maior chance é ele não conseguir e não conseguir. Então é um desafio grande para ele. Ele realmente tem que acreditar nele, né? Não importa o que aconteça no curso, ele tem que acreditar nele e fazer essa estatística virar a favor dele. Mas realmente isso é uma coisa que requer uma grande preparação, não só física, mas principalmente mental, Psicológica, principalmente. psicológica. Eu sempre falo que a gente precisa, antes de tudo, saber muito bem quem a gente é, para que ninguém diga o que a gente deveria ser, né? Perfeito. E numa situação dessas é um degrau muito maior de exigência disso, né? De Sim, controle, de saber quem o senhor realmente é para sim. conseguir desempenhar essa Porque função. a gente acha que sabe quem somos, né? Mas no momento que a gente é privado do sono, privado de alimentação, privado de líquido, né? Privado de informações sobre o que vai acontecer contigo daqui a 1 hora, né? Quanto tempo tu vai ficar dentro do curso sem ver teus familiares? Daqui quanto tempo tu vai ser resgatado numa posição que tu estás? Se é que vai ser resgatado, se não, não pode não ser resgatado. Uhum. Então, realmente, essas incertezas que giram em torno do aluno do Comandos Anfíbios é que fazem toda a diferença mental nele. Então, como se preparar para isso? Realmente, não existe uma receita de bolo, né, que diga, eu quero ser Comandos Anfíbios, então essa parte mental toda eu tenho que me preparar. Realmente não existe isso. Então, por mais que a gente se conheça, a gente, quando é submetido a essas variáveis, é que realmente a gente vai perceber como a gente vai reagir em relação a isso. Legal. São os testes reais, né? Quanto tempo de curso, quando o senhor fez, era? Quando eu fiz o curso era em torno de 6 meses, mas hoje em dia, se eu não me engano, está em 4 meses, 4 meses e meio, né? Porque tem uma preparação física que hoje é feita anterior ao curso, que é uma coisa muito boa, porque seleciona bem os alunos, candidatos, né? Para que logo no início do curso, às vezes, alguns se machucam e aí a Marinha perde, não consegue formar eles, né? E Uhum. sempre lembrando que o objetivo é sempre formar o maior Sim, número possível de comandos anfíbios, perfeito. Para ter mais militares especializados. com certeza. Então são 6 meses distante foram 6 meses distante de tudo e todos. Na verdade, tem muito poucas liberações ao longo do curso, Uhum. né? Na fase inicial, realmente tem quase nada, porque se o aluno volta para casa e tem acesso ao conforto, ele não volta. Na verdade, a estatística é essa, né? Então, e à medida que o curso vai avançando, ocorrem algumas liberações, mas muito poucas. Realmente tem liberações que são horas, né? Não Uhum. chega a dar nenhum dia. Uau. E o curso, então, é um desafio intenso. Porém, eu pergunto para o senhor, o que que é mais difícil? É passar pelo curso de comandos anfíbios ou ser um operador, ou ir para a missão como um comandos anfíbios? Excelente pergunta. Nós falamos sempre no Toneleiro que é a casa dos comandos anfíbios, né, onde é o local para onde vão todos os comandos anfíbios, né, em tese inicialmente, que o difícil não é ser comandos anfíbios, o difícil é servir no Toneleiro. A gente fala isso sempre, porque realmente no Toneleiro, no curso de comandos anfíbios, tu apenas aprende como vão ser as missões. E Uhum. depois tu pega toda essa bagagem física e mental e aplica na prática realmente todas as missões que o Corpo de Fuzileiros Navais realiza, né? A Força de Fuzileiros da Esquadra, e enquadrando aí o Batalhão de Operações Especiais de Fuzileiros Navais. Então, realmente, ficar no toneleiro servindo como comandos anfíbios é o mais difícil, porque tu vai pegar toda aquela bagagem e vai aplicar no dia a dia. Então, a vida de um comandos anfíbios dentro do toneleiro, ela é muito difícil, né? A ausência da família continua. Tudo aquilo que tu viu no curso e passou em graus menores, mas se distribui ao longo do ano. Então, o toneleiro realmente é uma unidade diferenciada, ele não para, né? De janeiro a janeiro tem operações, mal conseguem tirar férias e conseguem depois e continuam trabalhando. Uau. Eu entendo que o aluno ele tem uma carga, uma sobrecarga grande, mas ele não tem a responsabilidade que depois o operador vai ter, né? Que também tem um peso muito grande. Diferente de eu simplesmente tentar sobreviver como aluno, é eu ter a responsabilidade de cumprir a minha missão, né? Muito, muito bom esse ponto, porque quando tu é aluno, a tua preocupação é clicar no botão sobreviver, que a gente fala, né? Uhum. Então, toda a parte de segurança é com o instrutor, com quem está conduzindo ali as operações.
Quando tu vira um comandos anfíbios e está numa equipe integrando operações especiais, tu tem uma responsabilidade sobre os teus liderados dentro da tua equipe e acima de ti tem também os oficiais e sargentos também comandos anfíbios. Mas mesmo quando tu tá ali, tu, tu tem essa responsabilidade. E no curso tu não tem. No curso tu só te preocupa contigo. Ó, eu tenho que sobreviver, eu tenho que fazer tudo que me está sendo determinado para que eu continue e chegue até o final. Mas quando tu tá no batalhão é diferente. Além de fazer tudo que o aluno faz, que é a parte de estar pronto, de estar cumprindo todas as missões, tu tem que também se preocupar com o que está em torno disso, ou seja, a segurança da tua equipe, né? Se tudo está sendo executado como foi planejado, né? Para que tu consiga se antecipar de alguma maneira, se der alguma coisa errada. Perfeito. E às vezes é um pouco difícil não difícil de entender, mas na verdade eu vejo que nem todo mundo tem esse conhecimento. Então vamos dar um passo atrás e vamos tentar explicar primeiro o que que é um fuzileiro naval e como se chega até lá. A Marinha, ela possui 3 corpos, né? O Corpo de Fuzileiros Navais, Uhum. o Corpo da Armada e o Corpo de Intendentes da Marinha. Então, o Corpo de Fuzileiros Navais, que é o corpo ao qual eu pertenci, e pertenço, porque o fuzileiro naval, ele nunca deixa de ser fuzileiro Uma naval, vez nós sempre fuzileiro, falamos sempre isso, fuzileiro. né? Basicamente, ele cuida de segurança de áreas de instalações e realiza operações anfíbias, que é a projeção do poder sobre terra, que é desembarcar do navio, né, o navio da Marinha, e conquistar uma área que seja de interesse da Marinha enquadrada dentro de uma operação militar. Seria basicamente isso. O Corpo da Armada é quem possui os navios, os meios aeronavais, né, helicópteros, submarinos, navios, fragatas, corvetas, navios multipropósito, né? E também possui o grupamento de mergulhadores de combate também, de operações especiais. E o Corpo de Intendentes seria como se fosse a administração da Marinha, né? Que cuida de toda a parte logística, né? E de administração para que uma operação militar ela aconteça. Operação em Perfeito, caráter naval, né? perfeito. Para também satisfazer a curiosidade que eu sei que tem muito, sempre comparação, né? Se a gente for olhar para os Estados Unidos e para o Brasil, os Estados Unidos ele tem o corpo de fuzileiro separado da Marinha, né? É É a o quarta Marines, força que é nós a chamamos, quarta que eles força, chamam, né? exatamente. E então dentro desse âmbito que o comandante falou, o fuzileiro seria o Marine americano, a Marinha seria o Navy. Isso. E aí, esses mergulhadores de combate da Marinha seriam, então, equiparados aos SEALs Navy SEALs. e o Comandos Anfíbios, que é a tropa em que o comandante fazia parte, seriam os... Raiders, que chamam. Tem os Raiders e tem já o MARSOC, né? Que seria operações especiais deles, né? Mas o MARSOC é uma organização. Ah, é uma organização. É uma organização que tem as operações especiais. Por falar nisso, o senhor esteve lá nos Estados Unidos em missão, né? Estive, na verdade, trabalhando na Comissão Naval Brasileira em Washington, né, que é uma unidade da Marinha em território americano. Então, a Comissão Naval Brasileira em Washington, ela começou em 1937, né, fruto de um alinhamento político entre Brasil e Estados Unidos. E ao longo de lá para cá, ela vem sempre fazendo obtenção no exterior. Obtenção de quê? Obtenção de peças de navios, munição, tudo que seja de interesse da Marinha de obter junto aos Estados Unidos da América, a Comissão Naval está lá para fazer a parte de licitação no exterior, né? E fazer com que esses meios cheguem ao Brasil. Exemplo, carros Lagarto Anfíbio, que o Corpo de Fuzileiros Navais comprou, né? E outros diversos meios de fuzileiros navais e navais também são comprados no exterior. Legal, muito bom. E a gente sempre olha para essas comissões, essas missões no exterior com um olhar de valor, né, diferente. É comum o fuzileiro naval ter essas missões no exterior? É comum o fuzileiro naval ser designado para essas funções? Sim, o Corpo de Fuzileiros Navais, na minha época, já havia bastante, hoje mais ainda, né? A participação é muito grande junto às marinhas amigas, né? As forças amigas. Então, o fuzileiro naval que se destacar, ele certamente será selecionado e irá para missões no exterior. Eu tive a oportunidade na carreira de ir para
para Estados Unidos, para o Chile, eu fui 2 vezes, operei com a Brigada de Operações Especiais do Chile, que é a Operações Especiais deles, junto também com os americanos, lá no deserto do Atacama, lá próximo a Copiapó, onde teve aquele deslizamento que os mineiros ficaram soterrados, né, na época, lembra? Então, tive a oportunidade também de participar de simpósios no exterior, de operações urbanas na Alemanha, em Berlim, foi muito legal. Participei também de uma grande operação dos países da língua portuguesa, que chama, lá em Portugal, né? Então é muito legal, dá muita visibilidade para a Marinha isso, para o fuzileiro também conhecer outras forças, ver como nós estamos bem em relação a outros países. Isso realmente é muito gratificante para quem serve a Marinha. Legal. Então, para quem, além de ter a inclinação a servir o seu país, alguém que quer também conhecer outros países e ter essas experiências internacionais, a Marinha do Brasil é uma grande oportunidade para isso, é uma boa casa para isso. Menor dúvida de que há. Perfeito. Há muitas E, comandante, oportunidades. qual a importância de saber falar inglês nesses momentos? É muito importante, né? A língua inglesa, a língua mais falada no mundo, eu até brinco, né, com o pessoal, mas assim, na verdade a língua mais falada do mundo não é o inglês, na verdade é o chinês, pela questão de número de chineses que existe População, no né? mundo, mas assim, tirando essa brincadeira que a gente faz, a língua inglesa realmente ela tem uma capilaridade muito grande no país, em todo o mundo, né? Uhum. De modo que dois idiomas diferentes, se não se comunicam, eles usam o inglês para conseguir se comunicar. Então, é muito importante quem quer entrar para as Forças Armadas e para qualquer área, né, hoje em dia, É saber o quase que inglês. uma língua oficial, É né? uma, é uma língua oficial, realmente, né? Uhum. Isso é uma coisa que quem é jovem tem que buscar isso desde cedo, né? Porque isso pode ser o diferencial para ti de entrar no emprego ou não, né? Em qualquer força. Pode não ser militar, pode ir para o mundo privado, mas saber falar inglês vai abrir muitas portas realmente para ti. Na minha última missão foi a EMLAC, né? A Marines Leader Conference, uma coisa assim, que é a conferência E onde que de foi? fuzileiros. Foi no Rio mesmo, Foi no Rio lá. foi no Rio. E a gente não teria uma escalação para essa missão, porém, o comandante Fernando Lima foi imbuído de uma das missões da EMLAC e ele precisava de gente que falava inglês. Tá vendo? E eu só fui para essa missão, eu e mais um soldado, os únicos soldados, por conta do inglês. E isso que o meu Ótimo inglês exemplo. não era nem Mas o. conseguia se Mas comunicar. conseguia me comunicar. E Exatamente. foi o que me levou para lá. É isso aí. Então, eu percebo que desde lá, do Corpo de Fuzileiros, o inglês fazia muita diferença, quanto no mundo corporativo também. No mundo Sim. corporativo, a gente tem um vale de diferenciação. Às vezes, tu pega um cara que tem 20, 30 anos de experiência. E o cara que tem 5 anos, mas fala inglês, está na frente. Exatamente. E o inglês não precisa ser o inglês nativo, né? Uhum. Os americanos mesmo falavam isso pra gente lá quando a gente estava lá. A gente, ele assim, aí a gente até falava brincando, né? Desculpe pelo meu inglês. Ele não, o seu inglês é melhor do que o meu português, eles falavam, né? Então, assim, se você se faz entender, você está bem. É isso que Perfeito. eles não veem na gente a obrigatoriedade da gente falar que nem eles, porque é uma coisa impossível É de acontecer. natural, né? A não ser que a gente nasça lá ou seja criado, seja alfabetizado lá e continue morando lá, Uhum. né? É isso. E eu gosto de falar, né? Se você acha que o seu sotaque é ruim, é só olhar os CEOs das grandes empresas, das Big Techs lá, né? A grande Exatamente. maioria é indiano. E o Mesmo pessoal, quem entende inglês, às vezes não entende o que eles estão falando, né? mas estão lá trabalhando e se fazendo entender, né? Exatamente. É isso aí. Perfeito. E para quem está ouvindo a gente, então, principalmente quem tá preparando as próximas gerações, né? Por onde que a gente acessa esse universo de marinha, esse universo de fuzileiros navais e etc. Existe o site da Marinha, né? Marinha 1000BR, onde lá se encontram todas as informações relativas à força, né? E a parte de diretoria de ensino da Marinha também é um outro site que existe, Uhum. que pode ser consultado as diversas portas por onde se entra, onde lá possui os graus de escolaridade exigidos, idades, requisitos e todos os dados que precisa para poder se inscrever. Perfeito.
E para aquele jovem até, salvo engano, 21 anos que quer entrar nas Forças Armadas, vai ter um caminho, mas também para pessoas formadas e mais velhas também tem caminhos para entrada, né? Com Tem. especialização já, muitas vezes até mesmo como professor dessas escolas, né? Sim. Hoje em dia a Marinha ela tem uma grande captação de trabalho, né? Por profissionais que já sejam até formados, né? Existem concursos que a pessoa já entra como sendo advogado, sendo médico, sendo dentista e diversas outras possibilidades, muitas possibilidades. Perfeito. E comandante, o senhor falou do advogado, de onde veio essa vontade de também ir para a área do direito? Isso é uma coisa que a família acaba influenciando um pouco, né? No meu caso foi, né? O meu Uhum. pai, ele foi militar e advogado, e eu sou um militar e advogado. Então, e o meu irmão também é advogado. Então, assim, é difícil dizer assim, não, os nossos pais não influenciam nas nossas decisões, né? No meu caso, influenciou muito bem, porque eu via no meu pai uma liberdade de trabalhar, ou seja, o advogado ele tem essa liberdade, né, de trabalhar. Então é uma coisa que no serviço público eu não tinha quando estava na ativa. Então eu pensava assim, quando eu for para a reserva eu quero ter mais liberdade em matéria de trabalho. Então eu optei por estudar direito e fui me graduando ao longo do serviço ativo, que não foi fácil, tive que fazer duas faculdades, porque duas faculdades em matéria de tempo, né? Porque Uhum. a gente que foi do serviço ativo, a gente sabe a dificuldade que é, porque tem operações, tem que estar sempre operando e se ausentando, e aí existe a grade de frequência que o MEC exige acertadamente, né? E realmente nem sempre a gente consegue cumprir o que está previsto. Então a gente teve que repetir, eu tive que repetir várias disciplinas, mas isso já fazia parte do que eu estava Já era o disposto a esperado, fazer. né? Já era esperado, mas eu digo que eu me formei bem porque eu estudei duas vezes quase todas as matérias, então isso é uma coisa boa. Então foi por isso, e a influência militar do meu pai me levou a entrar para a Marinha também. Perfeito. O bichinho do direito é complicado, né? Porque eu conheci a minha esposa em São Paulo e ela fazia faculdade de direito. O pai dela estudava para concurso, então ele tinha muito conteúdo. E geralmente ele era perguntado sobre, né? Ah, ô tio, tinha uma Churrasco de colega. família, né? Ô tio, tal lei, pá, ele sabia. E eu fiquei imerso naquele universo ali por um tempo, eu já estava quase dando início numa faculdade de direito também, mas depois passou. Eu não cheguei a entrar, o bichinho do direito não É, me pegou, o mas bichinho do direito pega muita gente. legal, bom demais. Perfeito. E hoje então, o senhor exerce o direito? Exerço direito, né, na parte civil, Uhum, né, eu tenho alguns processos ainda do meu pai, que eu tenho trabalhado com a família, o meu irmão também é advogado, e me especializei em direito marítimo, que é uma coisa que eu sempre gostei também, né, pela Maritime Law Academy, que é uhum. uma instituição renomada aqui no país, e basicamente essas duas vertentes aí do direito marítimo e portuário e a parte do direito civil em uns processos familiares. Falando nessa questão de direito marítimo, qual que é a formação do oficial na escola naval? Porque a gente vê o título de Ciências Navais, salvo engano, né? Qual que é a formação? O que que é o cerne do aprendizado? O cerne do aprendizado, se não mudou, né, é mecânica ou eletrônica. Uhum, Você não sai engenheiro mecânico nem engenheiro eletrônico, mas sai com habilitação em eletrônica e mecânica, né? Se eu não me engano, sistema de armas também. Então, na verdade, se tu quiser ir para essa área, tu tem que realmente fazer uma faculdade de qualquer outra área, porque ali ele sai com a escola naval. Mas não é um mestrado, é um nível superior. É uma é como se fosse um faculdade. bacharel Como se fosse um bacharel, exatamente, em ciências em navais. ciências Ciências navais. navais. Aí depois tem os cursos de marinha, que ele vai fazer depois o aperfeiçoamento como capitão, vai fazer a escola de guerra naval como oficial superior, e aí lá já equivale a mestrado, mestre em ciências navais, né? A Um escola de lato guerra senso, né? naval É um como oficial estricto senso, né? superior. Exatamente, stricto sensu. Perfeito. Uma coisa que me chamou bastante atenção no quando eu 2019
depois de ter tentado a prova da escola naval pela última vez, que a idade me pegou, eu era praça fuzileiro, eu comecei a fazer a faculdade de gestão de segurança privada. E aí, durante a faculdade, eu já estava procurando o que eu ia fazer de pós, né? Isso aí, excelente. E uma coisa que me chamou a atenção é que justamente a escola de guerra naval ela abria vaga para civis. Sim. Então, o meu raciocínio foi, como fuzileiro naval, eu teria que ser fragata e na guerra para Para poder fazer, mas acessar, por fora eu é consigo verdade. acessar isso. É, Isso foi uma coisa que me chamou a atenção e também me motivou a ir mais por esse lado de estudo no mundo civil. E sim. assim, eu tenho uma paixão muito grande pela atividade que a gente exercia, mas essas oportunidades que o mundo civil me trouxe nessa área de segurança e etc., me motivaram Sim. a ser o que eu sou hoje, né? Mas a tua essência nunca vai mudar, isso é verdade. Uma coisa que o senhor falou antes, né, que um fuzileiro, uma vez fuzileiro, nunca deixa de ser. É isso aí. Eu fiz uma vez um treinamento um treinamento de arma de fogo com uma moça, e aí a gente fez um vídeo, uma postagem lá, e aí ela escreveu, né, ex-fuzileiro. E aí eu fui bombardeado, minha caixa de mensagem bombardeada por um monte de fuzileiro dizendo que não existe ex-fuzileiro. Não existe esse fuzileiro naval. Aí eu já mudei também a narrativa, já coloquei veterano porque a galera se sentiu É, ofendida com é, aquilo. é verdade. O fuzileiro naval, na verdade, no momento que ele foi fuzileiro naval, ele nunca mais vai deixar de ser. Não vai. Porque isso é uma coisa que entra no teu sangue, entra na tua mente, o modo de pensar, o modo de agir, os valores que o Corpo de Fuzileiros Navais, né, elenca como os valores do Uhum, CFN, são muito fortes na tua formação. Então, realmente, é para sempre. Não tem como. perfeito. Concordo plenamente. Como tudo na vida, né? Existe uma relação de amor e ódio. Tinha muitos que amavam e tinha muitos que odiavam a realidade do fuzileiro. Mas tenho certeza que todos eles saíram de lá ou continuaram lá com É, um modus operandi diferente, né? Com um tônus diferente para sim. viver a vida. Eu sempre falo isso, né, para todo mundo e que eu não conheço nenhuma pessoa que tenha servido ou ao Exército, ou à Força Aérea, ou à Marinha, e não tenha gostado. Uhum, Inicialmente é o que tu falou, a pessoa sai às vezes meio, né, desmotivada, aí depois a pessoa vê que entende que realmente era um momento ruim da vida dela, de repente, ou ela não estava entendendo realmente o que estava sendo cobrado dela e por que estava sendo cobrado, mas que passado o tempo a pessoa compreendia e só tinha boas lembranças e bons aprendizados, né? Porque realmente a disciplina que é colocado nessas formações, ela te leva para tua vida e isso é o que está faltando aí fora, disciplina. A gente vê isso no mundo corporativo, né? E se eu puder deixar uma mensagem para as gerações, justamente aquilo que o senhor falou, né? A influência da família, no caso do senhor do direito, o teu ambiente e as influências ao teu redor fazem muita diferença. Fazem. Isso que tem uma história disso que o senhor contou, porque eu tive um colega no Corpo de Fuzileiros que ele, por uma eventualidade do destino, talvez, ele esteve entre influências negativas durante o serviço e ele era um cara que reclamava muito daquilo ali. Fala, não, eu não gosto disso, assim que eu puder eu vou sair, Sim. tô fazendo minha faculdade X, vou fazer tal atividade lá fora, que lá fora é muito melhor, isso, aquilo. E, e hoje a gente conversa e ele fala, cara, que arrependimento. Tá vendo? Queria ter ficado lá. O pessoal que eu É. andei me mostrou só o lado ruim e tinha muita coisa boa. Então, assim, nessas situações, eu vejo como muito importante a presença dos pais, né? Uhum, Porque, às vezes, os amigos, as influências ali, eles não têm a vivência da vida, né? E nada, ninguém bate mais forte do que a vida. Então, os pais vão ser o alerta antecipado, que vão dizer assim: olha, essas influências não são boas para ti, eles estão indo para esse lado, se você continuar com eles, vocês vão para esse lado aqui. Você quer isso para sua vida? Então, às vezes, uma simples frase, um simples chacoalhar da pessoa, a pessoa volta para o eixo. Então, às uhum. vezes, nem todo mundo tem a oportunidade, né, de ter os pais durante a vida, né, ou até, não precisa ser pai, de repente algum tio ou um avô,
que chegue e coloque o jovem, né? Porque o jovem realmente ele precisa sempre de orientação, né? Eu sou pai e sempre me preocupo muito com minhas filhas no sentido de orientar, para dizer, olha, o caminho é esse aqui, né? E eu sei que para o jovem é difícil de entender isso, mas é fisiológico, né? Sim, A gente tem estudos neurocientíficos hoje que mostram que a média é 25 anos para a formação total do cérebro, né? verdade. E se eu olho para trás, na minha juventude, eu penso justamente, né? Tem uma brincadeira que fala que o jovem tem que acabar, né? Porque o jovem, ele é muito imaturo e ele acha que sabe de tudo. Sim, E, de fato, eu olho para minha realidade e eu via que eu tinha 19, 20 anos e eu achava que a minha verdade era absoluta, sim, que eu tinha razão. Isso é uma coisa que eu olho muito hoje porque às vezes chegava um capitão, às vezes chegava um fragata que tinha o domínio da missão e a gente vai fazer tal coisa e eu soldado, falo, esse cara tá errado. isso não vai dar Não, não certo. é assim que funciona. E aí eu olho hoje o caminho que ele percorreu para chegar até ali, a É, quantidade de experiência acumulada para ele tomar aquela decisão sim, e eu que estava ali com 1 ano de atividade discordava. é. Então, não à toa que existe essa hierarquia, não à toa que existe a tomada de decisão por parte do mais antigo, né? Sim. E uma coisa que a força tem, né, que realmente eu não sei se o mundo privado possui, mas é uma grande diferença, né? Uhum, Nessa questão de liderança, de comandar que tu disse. Porque nas Forças Armadas, nós aprendemos a ser comandados para depois comandar. uhum, Então, quando tu é colocado numa posição de chefia, de liderança, tu já passou por aquela parte ali que está embaixo. Então, isso faz toda a diferença. Porque tu sabe até onde o teu comandado pode ir. Não, isso aqui eu vou dizer para ele fazer porque ele vai fazer. Ele consegue fazer porque eu fiz, né? E eu sei a dificuldade de fazer. Então é muito mais fácil fazer isso quando tu já passou por ali. E às vezes nós vemos em algumas áreas privadas que as pessoas são colocadas em cargos que tomam decisões que impactam diretamente a vida de quem está embaixo, mas a pessoa não esteve embaixo. uhum. Então, ela não sabe o alcance da decisão que ela está tomando em relação a quem está embaixo. Então, isso faz bastante diferença. Concordo totalmente com o senhor. E eu tenho 2 pontos de vista sobre isso. Um é que, de fato, no mundo corporativo e no mundo privado, às vezes a gente tem a ascensão muito jovem para cargos de decisão, né? E, e muitas vezes é alguém que tem realmente talvez não um dom, mas ele tenha uma inclinação para isso. Porém, a tendência ou a possibilidade de uma queda maior também é grande, né? Sim, Justamente por isso. Porque por mais que você tenha aquela tendência à liderança, você não tem a experiência acumulada perfeito. Experiência faz para toda a diferença. faz toda a diferença. É. E E a experiência se adquire com idade e com passar das funções, né? sim. Indo de E, função em e, é, e é função. muito diferente eu ler sobre, eu ver, do que eu Não. viver aquilo ali, né? O oficial, para comandar uma companhia, ele tem que ter sido comandante de pelotão. Que a companhia tem vários pelotões. Então, ele Uhum. passa por ali para depois comandar uma companhia inteira. E para ser oficial de operações que passa, que vê o batalhão como um todo, ele tem que ter sido comandante das companhias. Então, assim, fica fácil depois ele ser. Uhum. Essa é a Uhum. verdade. Existe uma progressão natural, né? Sim, Perfeito. E o outro ponto é que, assim, em um mundo de ascensão muito mais fácil hoje, principalmente com redes sociais, eu levo muito em consideração a responsabilidade. Porque se eu, por exemplo, estou aqui hoje entrevistando o senhor em um programa que vai a público, ou se eu pego a minha rede social e falo com um X número de pessoas hoje, eu tenho que levar em consideração que essas pessoas me veem como autoridade naquilo ali, ou levam em consideração a minha opinião, então a minha responsabilidade em cima disso, né? Coisas que, como a gente vê muito hoje, infelizmente, né? Essas bets, essas coisas que o pessoal faz propaganda pensando no seu bolso, mas não pensando na realidade do próximo, né? sim. Assim como às vezes um líder que é um pouco mais imaturo, ele olha para um liderado e fala: não, pô, esse cara tinha que estar entregando mais. Só que às vezes é um cara solteiro, que não tem família, que tem 24 horas de disponibilidade, versus um liderado que tem família, que tem uma criança que acordou com febre 5 horas da manhã, que tem uma
gama de realidade, uma realidade totalmente diferente daquela ali, e ele não tem de fato como entregar mais, porque ele não tem de onde tirar Na isso, né? verdade, ele já está entregando E já tudo tá que ele entregando pode tudo. e tu que não percebeu a realidade Exatamente. do teu comandado, né? Exatamente. Quando nós somos oficiais, eu me lembro que a gente sempre era cobrado, né, pelo comandante de companhia. Você conhece todos os militares do seu pelotão? Você sabe o nome da esposa dele? Você sabe quantos filhos tem? Você sabe onde ele mora? Exatamente por isso, porque o nível de lealdade que se tem quando se é comandante de pelotão, comandante de companhia, comandante de batalhão, é muito grande. Então, no olhar, tu já sabe se a pessoa está bem ou não está. Uhum. Então, isso demora um tempo, né, para conseguir obter toda essa, esse relacionamento institucional ali. Mas ele é muito válido, porque aí sim tu pode saber se ele está bem ou se ele não está, se uma ordem que tu deu para o outro que está tranquilo para ele não vai estar bom, porque se ele está com febre, como tu bem colocou, o filho dele está com febre, e tu vai sair numa missão de 15 dias, será que é o momento de levar esse guerreiro ou ele pode ser substituído por um outro? Uhum. Né? Então realmente é. E o mais importante do que isso, né? Não só pensando na missão, quando o comandado ele sente que o líder se preocupa com ele, ou seja, esse cara se preocupa comigo, ele está preocupado com como é que eu estou me sentindo, ele vai para a guerra contigo. Aí é que ele vai de olhos fechados para o que tu falar para ele fazer, ele vai fazer. Ele vai Porque, entregar porque tudo, né? existe a confiança. Né? Se ele está mandando eu fazer isso, é porque ele confia, ele se preocupa comigo, então eu vou fazer isso pela instituição. Então é uma via de mão dupla, na verdade, Uhum. né? Isso me faz pensar também na questão justamente do exemplo, né? Que a gente sempre fala que a palavra convence, mas o exemplo arrasta, né? Porque aquele líder que tanto é preocupado com você quanto o líder que vai na frente, né? Que ele te dá campo pra ver que, não, pô, mas ele não tá me mandando pra bucha sozinho, ele tá Exatamente. comigo, né? E o exemplo é uma coisa que realmente o que mais a gente vê falta de exemplo, né? Infelizmente, no Brasil e em todos os locais, isso acaba quebrando as instituições, acaba quebrando as sociedades, tudo, porque se a pessoa é levada a fazer alguma tarefa e ela percebe que acima dela as pessoas não estão levando com seriedade, não tem caráter, não tem atributos morais, Uhum. né? Pode até ter atributos profissionais, mas os atributos morais a pessoa não tem. Isso quebra a liderança, não tem como ir para frente. Então, realmente, na Força Armada é muito importante e muito latente quando um líder tem esse atributo moral e tudo em torno dele anda bem, porque a questão do exemplo, né? Na opinião do senhor, quais são as 2 ou 3 coisas mais importantes, então, para quem quer ser um líder, seja militar, seja no mundo civil? Primeiro, ter os atributos morais que são trazidos do teu berço, né? Então, são aquelas coisas que o pai e a mãe ensinam desde pequeno, né? Não mentir, ter empatia com as pessoas, não discriminar as pessoas, ser a pessoa gentil, cordial. Então, essas coisas da natureza humana, né, são as mais importantes para depois serem aprimorados a questão de lealdade, a questão de disciplina. Então, são outros atributos que depois, ao longo da formação, são agregados. Mas o básico, né, é quando a gente fala que o colégio, a escola, não está lá para educar, é exatamente isso. Uhum. A pessoa já tem que chegar no colégio, na escola, onde vai lapidar os atributos, né, profissionais, ela já tem que chegar com a bagagem moral pronta. Na verdade é essa, né? Então, se ela chega ali na formação com algum atributo moral que não foi bem alinhado em casa antes de ela chegar lá, infelizmente se percebe que essas pessoas se perdem ou elas são excluídas, né, por alguma falta que cometa, às vezes não por culpa da pessoa, mas porque ninguém nunca chegou para ela e falou assim: olha só, você não pode mentir, você tem que dizer a verdade, porque isso tem consequências, né? Então é por aí. Legal. E eu vejo que isso também é uma daquelas
uma daquelas observações que é importante do líder ter, né? Porque às vezes a gente está comandando justamente uma pessoa que não tem um bom background, que não tem um bom modelo mental de fábrica, entre aspas, né? Em Sim, que a história dela faz com que ela valorize a mentira, porque era o único caminho que ela tinha para se sentir exatamente. bem. Ela não teve um apoio familiar, então são coisas que a gente às vezes tem que trabalhar primeiro o modelo mental, primeiro as crenças da pessoa, para depois a gente conseguir chegar realmente numa, numa entrega total dela, né? Porque na maior parte das vezes, né, o ser humano acaba sendo produto do meio que vive, a verdade é essa. Perfeito, Então, se ela entra ela entra num outro mundo, perfeito. né? E muitas vezes é justamente isso, né? É falta de conhecimento que existe a forma de fazer diferente, né? Sim, E às vezes pequenos ajustes já entregam um resultado gigantesco. com certeza. O senhor tem, observando durante as atribuições de comando, o senhor tem percebido uma menor intenção, uma menor vontade das pessoas de liderar ou não? Cada vez mais líderes aparecendo, mais gente com vontade de assumir responsabilidade, liderar equipes e etc. É uma pergunta boa, porque a liderança, ela, a gente até brinca, né, quando fala, comandar um batalhão, né? A gente brinca e fala que comandar um batalhão é 5% de vaidade e 95% de responsabilidade, né? Então, realmente tem essa questão do bônus de ser um comandante de um batalhão, mas na maior parte das situações é realmente um grande compromisso e uma grande responsabilidade Uhum. ser um comandante, né? De qualquer coisa, de qualquer organização. Então, há muitas pessoas que não querem sair da sua zona de conforto, preferem ficar sendo comandadas por não ter que se expor, né? Uhum. Porque é aquela história, comandar qualquer coisa é se expor ao fracasso, porque pode dar certo ou pode não dar certo. É mais ou menos o que a gente conversou anteriormente sobre a questão de dar um nome para fazer as operações especiais. Eu Uhum. posso fracassar. E como comandante, como chefe, como líder, eu posso fracassar. E vou ter pequenos fracassos, né? Ainda que pequenos, mas que vão me levar a um amadurecimento e um ajuste para que eu não faça de novo o que eu acabei de fazer que deu errado. Deixa eu ler para vocês a frase aqui. É muito melhor arriscar coisas grandiosas, alcançar triunfos e glórias, mesmo expondo-se à derrota, do que formar fila com os pobres de espírito que não gozam muito nem sofrem muito, porque vivem nessa penumbra cinzenta que não conhece vitória nem derrota. É, eu acho que essa frase é muito boa porque ela mostra assim a questão da exposição, né? Que realmente se expor pode levar para o bem ou para o mal. Ou seja, eu posso fracassar. Mas ainda que eu fracasse, eu acho que essa mensagem seria isso. Ainda que eu fracasse, as vitórias que eu posso mais fracassar do que ter vitórias, mas essas vitórias, mesmo em número menores do que o fracasso, por algumas vezes, são tão valorosas para Uhum. mim que eu posso passar pelos fracassos que no final de tudo eu vou estar ganhando. Acho que essa que é a grande mensagem dessa frase, né? Ah, existe uma relação, né, entre o risco que você toma com o retorno possível, né? Sim. E falando do universo do empreendedorismo e dos negócios, né, a gente tem muitos exemplos disso. E apesar de existirem controvérsias e muitos não gostarem da figura, mas o Elon Musk lá, né, da SpaceX e da Tesla, ele foi o primeiro cara que atingiu o trilhão. E aí, se a gente olha justamente para a tomada de risco, a gente entende que eu não vou provavelmente falar exatamente o número, mas existiu um período na biografia dele, existiu um período onde ele tinha, salvo engano, 20 ou 10 milhões e nada mais. E ele tinha a Tesla e a SpaceX. O normal seria ele investir em uma ou em outra e dar o gás para fazer acontecer. Ele botou metade em cada um e foi para cima nos dois. E aí a biografia conta que a ex-esposa dele dizia que ele tinha pesadelos, ele acordava de madrugada, ele estava perdendo cabelo, estava alucinando.
mas ele deu tudo, ele deu all-in, né? Ele tomou o maior risco possível e hoje o cara tem um maior retorno possível, digamos assim. Claro que a gente está falando só do mundo material, Sim, mas existe essa relação, né, entre perfeito. o risco e o retorno que tu pode tomar. E aí, pô, é o único cara que chegou ao trilhão, mas quantos caras fizeram isso, né? E provavelmente em 1000 outras realidades ele teria fracassado, mas nessa ele deu De certo. verdade. Nem todo mundo consegue lidar com o fracasso, né? Essa é a questão. Por isso que muitas pessoas não preferem viver, ficam acomodadas na situação que vivem, Uhum. com medo do fracasso. Vê pessoas, às vezes, que ficam 20 anos, 25, 30 anos, mas ela não quer se expor ao fracasso. E se ela tivesse se exposto ao fracasso, ela estaria numa situação muito melhor. Mas ela não consegue eh, lidar com isso. Ela tem medo do julgamento, Uhum. ela tem medo de que vão achar que ela não está fazendo a coisa certa. É, eu vejo que todas as decisões que eu já tomei na vida, elas me trouxeram um aprendizado, né? E eu só me arrependi, entre aspas, do que eu deixei de fazer. Porque tudo que eu fiz, por mais que não me levou pra frente, mas me deu substrato informativo para eu conseguir fazer outra coisa melhor que me fez avançar, né? Perfeito. Concordo plenamente com isso que o senhor falou. Perfeito. E comandante, qual foi a história do senhor, então, até chegar na escola naval, então, para acessar esse universo e começar na carreira de um oficial fuzileiro naval? Eu estudei no Colégio Militar de Porto Alegre durante 6 anos e a minha turma toda foi para a Escola Preparatória de Cadetes do Exército e para a Academia Militar das Agulhas Negras. E aí, por influência do meu pai falava, ó, se você quiser ser militar, seja da Marinha. Sempre falava isso para mim. Eu falei, pai, mas o que é a Marinha, pai? Tô no Rio Grande do Sul, sou gaúcho, né? Meu cavalo tá aqui do lado. Que é a Marinha, né? A Porque o Marinha não nosso tem porto cavalaria, né? o nosso porto aqui em Rio Grande, né? Nós temos efetivo da Marinha aqui, mas Porto Alegre realmente só temos a Capitania dos Portos aqui. Então, eu não sabia o que era Marinha. Aí meu pai me levou para o Rio de Janeiro, conheci a Escola Naval e eu tive uma visão lá dentro, né? Eu olhei um aspirante fardado, falei, pai, eu quero ser aspirante da Escola Naval. E aí voltei para Porto Alegre, planejei a minha ida para o Rio de Janeiro, porque na época não havia cursos que preparassem aqui para a Escola Naval. Então eu tive que tomar essa primeira decisão de sair da minha zona de conforto, que eu estava dentro do Colégio Militar, era só eu seguir a turma que eu iria também para Agulhas Negras, porque, se eu não me engano, para entrar a gente fazia uma prova, mas não vou dizer que é mais fácil, mas assim, já era uma coisa mais conhecida, um caminho mais Um caminho mais simples a natural. percorrer, natural. E eu deixei isso tudo para trás e fui para a vida civil realmente, totalmente. E cheguei lá achando que estava bem, né? Não, estou no colégio militar, cheguei lá, os colégios particulares, fortíssimos no Rio de Janeiro, eu estava no mesmo nível de alguns colégios, não de todos. Então eu tive que estudar muito para conseguir realmente entrar para a Escola Naval. Estudei por 2 anos, o primeiro ano eu passei, não me classifiquei no número de vagas, o segundo ano eu passei na primeira fase, na segunda fase eu tive uma infelicidade, ou felicidade, né? Porque na vida, às vezes, as coisas ruins acontecem para o bem. Eu perdi o concurso na Avenida Brasil, no trânsito. O cursinho que eu fazia fretou 5 ônibus, 3 não chegaram, 2 chegaram. Eu estava num dos 3. E aí, naquele momento, eu me vi mais uma vez tendo que decidir o que eu ia fazer da minha vida. E aí eu falei, pai, volta para Porto Alegre, que eu vou ficar aqui, vou entrar para a Marinha Mercante, ficar 1 ano, faço o meu serviço militar, e de lá eu mais uma vez vou tentar entrar para a Escola Naval. E foi quando eu consegui, ao final do terceiro ano de estudo, entrar para a Escola Naval e realmente começar a minha carreira como oficial fuzileiro naval. Caraca, já teve um, um grande desafio inicial, né? E é interessante porque essa é uma parte que às vezes a gente não valoriza, né? Mas quando as coisas dão certo muito rápido, versus quando você tem todo esse desafio, o valor e o valor e a vontade que você coloca em fazer aquilo ali fica muito maior, né? Fica, realmente. E então, que ano foi isso? Isso eu fui para o Rio de Janeiro em 1989 e só Uhum. fui entrar na Escola Naval em 93, 93. porque eu fiquei em 92 na Escola de Formação de Oficiais da Marinha Mercante durante 1 ano, Perfeito. onde fiz muitos amigos e conheci bastante também sobre
a Marinha como um todo. Quanto tempo dura a formação do oficial na escola A escola naval? naval são 4 anos e mais o ciclo escolar e o pós-escolar mais um ano, né, como guarda-marinha. Uhum. São 5 anos total para virar oficial. Perfeito. E na escola naval forma-se as 3 categorias que o senhor falou da 3 Marinha. corpos, 3 isso. corpos. Oficial da Armada, intendente ou fuzileiro naval. Uhum. E já tinha um desafio aí também em ser fuzileiro ou era Tem. relativamente tranquilo de entrar nessa? Normalmente é por número de vagas também, né? Lá dentro Uhum. da escola naval, após o primeiro ano, na minha época eram 2 anos de básico, agora após um ano, é, começam as escolhas. Os primeiros colocados escolhem os corpos, os primeiros colocados escolhem os corpos que eles desejarem, Uhum. né? E aí logo após começa a escolha de acordo com a classificação ao final do primeiro ano. Então, na minha época, o corpo de fuzileiros navais, o quadro dos fuzileiros navais, ele fechou, se eu não me engano, eram quase 200 na turma, eu acho que foi até os 110, 115. Então, havia pessoas que queriam ser fuzileiros navais, mas não conseguiram pela questão da classificação. Então, é muito importante sempre se dedicar bastante para que Uhum. possa realmente escolher o Em corpo todas as fases. respectivo, em todas as fases, sempre na vida, né? Perfeito. Então o senhor escolheu o Corpo de Fuzileiros, e aí, depois de 4 anos de escola, mais um ano de pós-estudo, no 6º ano em si, que o senhor foi designado para um batalhão e começou de fato a vivência de fuzileiro? Exatamente. Aí no primeiro ano de oficial fuzileiro naval, eu fui para o batalhão Riachuelo, que é o batalhão de infantaria de fuzileiros navais, Uhum. né? Alguns colegas meus foram para engenharia de fuzileiros navais, outros foram para artilharia, outros foram para o batalhão logístico. Então, e após esse um ano, eu decidi ir para a área de operações especiais e dar o nome para o curso especial de comandos anfíbios. Isso em Perfeito. O 1999. senhor era segundo tenente? Segundo tenente, quando eu dei o nome para ser oficial quando eu dei o nome para fazer o curso de comandos anfíbios, que Perfeito. era no Toneleiro ainda. Foi Uhum. o último ano que o Batalhão de Operações Especiais fez o curso dentro das suas instalações. A partir de 2000, passou a ser no Centro de Instrução Almirante Silva de Camargo, CIASC, onde é até Uhum. hoje. Perfeito. E aí já é uma inversão total, né? Já é uma vida totalmente diferente do que seria a vida de um fuzileiro tradicional, Sim, a vida do é. operador especial. Com todo respeito aos meus colegas de turma que eu tenho, né, que admiro muito eles, mas assim, a exigência a nível familiar que as operações especiais imprimem na vida do Comandos Anfíbios realmente é muito diferenciado em relação a essa entrega, né? Que Uhum. a Marinha espera do oficial fuzileiro naval da área de operações especiais. Perfeito. E tem uma coisa que me chama muita atenção, comandante. A gente falou, né, da comparação que é natural com o americano, com os Estados Unidos. E a gente percebe que muitas vezes acontece que o Delta Force, o Green Beret, o SEAL, ele vai para uma missão é, de grande vulto. Terminando aquela missão, ele já volta, escreve um livro, começa a dar palestra corporativa, já entra numa outra esfera, porque ele extrai dali um conhecimento, ele começa a fazer parte de um nível diferente, digamos assim, de reconhecimento e começa a trazer isso para o mundo corporativo. Qual que é, na opinião do senhor, a relação e o que a gente consegue trazer de aprendizado das operações especiais para o mundo corporativo, para a liderança, para aqueles que têm a tomada de decisão, têm o bastão da tomada de decisão em mãos e vão decidir pelo resto da companhia? Eu iria inicialmente começar pelos atributos morais, né, que são trazidos de berço e são tão importantes na nossa vida, né, corporativa. Uhum. Esses atributos morais te faz, primeiro, a ser o exemplo, né? Pessoas que não tenham nenhum desvio, que vá tirá-los da posição de líderes, né? Então, essa é a parte principal. E porque quem chega nessa parte aí de operações especiais e realmente passou por uma seleção muito grande nessa parte, não só atributos morais, como também atributos profissionais. Uhum. Então, eu diria que os grandes, vamos dizer assim, qual seria o grande ensinamento, né, que pode ser aplicado na vida corporativa?
Eu acho que inicialmente seria a parte de treinamento, né, que nós levamos muito a sério, a questão de treinamento, né, a questão do planejamento também do que se vai fazer, né. Quando somos operações especiais, nós planejamos tudo nos mínimos detalhes, e isso evita com que erros aconteçam, né. Então, trazendo um pouco para a parte de negócios, né, nós temos aí fora os planos de negócios. Aquilo ali nada mais é do que um grande planejamento do que o empresário, de quem quer abrir uma empresa vai fazer. Então, nós vemos, né, na época que a gente estudou na escola de carnaval, muitas empresas quebram porque não fazem o plano de negócios. Muitas não, eu diria que eu não sei dizer exatamente a porcentagem, mas mais da metade eu asseguro que quebram porque não fazem o plano de negócio. Às vezes é espetacular a ideia, mas não tem demanda. Não vai conseguir manter. Né? Então, assim, trazendo para a operação especial mundo comparativo, seria a parte de planejamento, seria a parte de treinamento, né? Muito importante. É pela nossa metodologia, né? A questão de ser disciplinado em fazer sempre o que tem que fazer, sem supervisão. Então, esses atributos que nós trazemos das operações especiais nos dá um background para que a gente consiga chegar no mundo privado e dizer, olha só, você sabe como é que está aquele teu funcionário ali? Ele não está bem. O cara nem está preocupado com o funcionário, o cara deu uma ordem ali, mas ele tem que ver, olhar no olho dele e ter essa lealdade com ele, para que ele tenha confiança nele. Então, assim, essa parte é muito importante. E nós não vemos isso aí fora. Né? Essa é uma parte muito importante e que as empresas têm tido esse grande interesse. Nós vemos, né, constantemente colegas de turma nossos que são militares da área de operações especiais e até também não de operações especiais, mas que são militares e que trazem essa bagagem. Então as empresas se interessam por isso, porque isso colocado no mundo privado acaba sendo um combustível para que a empresa consiga subsistir, né? Então eu acho que seria por aí, essa parte. Perfeito. Então, há um filtro natural, né? Para entrar nesse universo de operações especiais, você já precisa ter uma inclinação a ter atributos morais fortes, porque, notoriamente, aqueles que já fazem parte dessa família não vão deixar entrar ali quem não tem a lealdade, os atributos morais necessários para fazer parte disso. Inicialmente Verdade. é isso, né? Certeza. E, perfeito, concordo muito com o senhor na parte de, principalmente, planejamento e metodologia, né? Porque quando a gente consegue criar uma metodologia para fazer as coisas num padrão que possa ser replicado, a gente consegue ganhar escala, consegue ganhar atração, né? O Perfeito. que às vezes é muito improvisado e pouco padronizado. Sim. Claro, a virtude está no caminho do meio, né? Eu não posso engessar demais, mas eu também não posso deixar livre demais, né? Pegando só um gancho no que você está falando, essa parte de planejar, a gente fala que nenhum planejamento resiste ao primeiro tiro. Isso é uma frase comum nas Forças Armadas, né? Porque ainda que a gente faça um planejamento, sempre nos nossos planejamentos de operações especiais, a gente fez o planejamento, a gente vai ainda fazer várias perguntas. E se isso der errado, o que eu vou fazer? Planos de contingência, né? Para cada situação que der errado, o que eu vou fazer? E ainda assim, por mais que se faça essas prescrições diversas do que pode acontecer e o que eu vou fazer se acontecer de errado, ainda assim acontecerá alguma coisa que foi imprevisto. Mas não serão todas essas que eu não pensei antes, senão o número vai ser muito maior de coisas que vão acontecer errado. Então, se eu já me antecipar, eu já tiver na minha cabeça algumas coisas que vão dar errado, que podem dar errado, e eu já tiver o que fazer, e esse exercício mental me desenvolve. Então, quando eu tiver uma outra coisa que eu não previ, mas que for acontecer, eu vou ter uma capacidade de antecipação e de decisão muito mais forte do que se eu não fizesse esse trabalho anterior. Perfeito. Eu conversei há um tempo atrás com um cliente empresário e a gente estava falando justamente disso, né? Ele trouxe justamente isso, né? Pois é, mas planejamento até um certo ponto faz sentido, mas sempre dá diferente, né? O resultado sempre é diferente. Mas eu acho que esse modelo mental que a gente imprime, né? Porque igual a gente falou quando você tem um problema, você já traz a solução também.
você não está olhando para o problema como se não existisse solução, porque você já está pensando na solução. Então, você vai trazer o problema com 1, 2, 3 soluções. Já vai ser maior do que o problema. Quando a gente faz um planejamento e a gente começa a buscar se acontecer tal coisa, a gente resolve de tal forma, a gente já educou, já criou um modelo mental de resolvedor de problemas, né? Então, de antecipação. Sim. Então, provavelmente, 99% das vezes vai acontecer alguma coisa que não está no planejamento. Com certeza. Mas você está com o modelo mental certo de resolução de problema. Exatamente. E não estagnado, esperando o problema bater primeiro para depois você reagir, né? E vai ter a calma para poder reagir. Perfeito. Que é importante. Porque também, né, a gente fala de problema, mas na verdade o problema ou uma situação comum depende de como a gente está olhando para ele, né? Exatamente. Às vezes pode ser uma coisa simples de resolver e rapidamente nem chega a virar problema. Já me antecipei e já resolvi. Ou se tu olhar de uma maneira despreparada, tu vai achar que é um grande problema. A gente fala muito no mundo da segurança que quem antecipa governa, né? Perfeito. Então, qual o tamanho da importância de antecipar versus reagir no mundo da segurança e qual o tamanho qual o tamanho do benefício de antecipar versus reagir para a vida comum também? Para a parte da segurança, é estratégico isso, né? Porque hoje nós vemos 2 tipos de agentes de segurança. Aquele que reage quando alguma coisa já aconteceu, né? Ou seja, ele não se antecipou. E aquele que não espera alguma coisa acontecer, ele se antecipa e reage. Mas para como é que se faz isso? É preciso desenvolver uma consciência situacional, que é o que a gente chama. O agente de segurança, ele precisa analisar, perceber o ambiente, analisar se aquela conduta está sendo normal ou suspeita, fazer uma projeção mental do que pode acontecer e aí sim ele pega e se antecipa. Então essa é a questão, né? Se antecipar para que não aconteça. Então, seja na parte de vigilância, seja na parte de monitoramento eletrônico, tudo que se percebe e se analisa e se projeta te dá subsídios, né? Porque a ameaça ela dá sinais, então tu consegue te antecipar para que não aconteça. Então o ganho, como foi a tua pergunta, o ganho é exponencial, né? Porque realmente se não se faz esse raciocínio mental e se não se antecipa, a gente apenas reage. E isso não é desejável para a segurança. Só reagir a uma coisa que já aconteceu. Então ali tu tá um mero observador. Tu não conseguiu evitar, né, que aquilo acontecesse. Legal. Na vida comum, o senhor acha que também tem alguma relação disso? Com certeza. Esse raciocínio mental ele pode ser usado na nossa vida, né? A nível familiar, né? Eu estou percebendo o ambiente familiar, o que está acontecendo com meus filhos, o que está acontecendo com a minha profissão, né? Realmente isso é normal ou é suspeito, né? Não, está indo para um lado suspeito. Então eu vou me antecipar. Não, eu vou mudar, vou reagir antes que aconteça o que eu já estou projetando na minha vida que pode acontecer. Realmente pode ser feito um paralelo, sim. Perfeito. E tem uma coisa que me chama muita atenção, e pelo menos na minha vida foi exponencial. A gente tem alguns vídeos que mostram pilotos de caça americano fazendo o chamado voo mental, né? Que eles fazem todo o voo de olhos fechados antes de entrar no avião. Então, ao meu ver, isso é antecipação. Sim. Se o senhor olhar em retrospectiva para a vida do senhor, o quanto de antecipação nesse sentido de voo mental, de que o senhor primeiro visualizou a ação para depois executar, fez diferença nessa carreira? Quando eu entrei, eu te comentei que meu pai me levou e me colocou dentro da escola naval, eu me vi lá dentro, eu fiz esse voo mental, né? Foi uma coisa que me agradou, eu olhei, eu vi lá o aspirante lá, tendo a rotina dele, e eu me vi lá dentro. Então, isso é muito importante. Se tu quer ser alguém, se tu quer ocupar alguma posição, tu tem que te enxergar lá. Mas não é só se enxergar, ver uma imagem e não fazer nada, né, para que isso aconteça. Né? Tem uma grande diferença entre só querer, né, e realmente querer e fazer acontecer. Então, essa é a grande diferença. Trazendo para um lado esse que tu comentou do voo que o piloto faz de maneira com olhos fechados,
quando a gente fala, agora eu vou trazer um pouco para a área de operações especiais, quando a gente faz um salto de paraquedas, né? Antes da gente entrar no avião, a gente faz vários briefings, né, do que vai acontecer, como será o salto, e particularmente da técnica de salto, quando o militar está lá parado e equipado, ele realmente fecha os olhos e ele faz uma projeção mental de tudo que ele vai, desde que o avião vai decolar até o momento que ele vai pousar, ele faz a queda livre, ele faz o momento que ele de queda, ele passa na mente dele todos esses pontos, ou seja, quando chegar em determinada altura eu vou fazer isso, quando chegar em determinada altura eu vou fazer isso, então isso dá uma visão de onde ele quer chegar, mal comparando com essa questão de se ver naquela posição e a questão do piloto de caça. Quando ele faz isso, é muito fácil ele percorrer esse caminho. Quando ele faz ele se enxerga em todos os passos, né? Parece que abre um túnel de luz e ele consegue percorrer todo esse caminho até chegar lá. E ele chega com segurança. Essa é a realidade. Perfeito. Ele faz aquele checklist mental, depois na hora da execução é de fato só executar, né? Exatamente. Ele não precisa raciocinar Fica sobre mais isso. confortável e dá a ele capacidade de enxergar o que está em volta daquele caminho, né? Para que ele consiga também fazer essa atitude de se antecipar de alguma coisa acontecer de errado. Perfeito. Eu acho que... Eu acho não, porque quem acha não tem certeza, né? Eu vejo que tanto essa antecipação, esse voo mental te traz confiança para fazer isso, seja na hora de falar num programa, seja na hora de palestrar, seja na hora de entrar numa reunião de board lá e falar com a tua equipe numa segunda-feira de manhã. Perfeito. Quando eu vejo, eu faço esse ensaio mental primeiro e depois eu só executo. De novo, vai ter coisas imprevistas, mas eu vou estar muito mais à vontade para resolver. Exatamente. Quanto outra coisa que o senhor falou também, questão do treinamento nas operações especiais. Tem uma frase que me chama a atenção que é: capacitação reduz a ansiedade. Porque quando eu realmente estou na minha área de domínio, né, na minha área de dominos, e eu sei o que eu vou fazer, sai quase que no automático. Sai automático. A ansiedade não me pega, né? Sim. Então o treinamento, a mentoria, a capacitação, ela reduz a ansiedade. Tanto quanto, ou talvez até mais, do que esse voo mental. E eu falo que isso foi exponencial na minha vida, porque assim, todo e qualquer grande passo que eu dei, eu primeiro visualizei, eu primeiro fiz todo esse trajeto mental antes de executar. E fica muito mais fácil, né? Dá confiança da gente imprimir isso. Com certeza. Perfeito. Comandante, me fala um pouco da sua atuação atual como consultor de segurança. Hoje eu tenho uma empresa de consultoria estratégica de segurança, patrimonial, né? Eu desenvolvo projetos para síndicos, administradores e conselheiros que desejam melhorar a segurança dos seus condomínios, né? Então, fruto dessa parte de segurança de áreas e instalações que eu trago da Força, eu decidi abrir essa empresa porque se percebe hoje no mercado que muitos condomínios gastam muito dinheiro, investem muito dinheiro em segurança, mas não fazem inicialmente um projeto para se perceber realmente quais são suas ameaças, quais são suas vulnerabilidades, para que após isso seja analisado o cenário e diga, não, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, porque às vezes gastam dinheiro sem ter necessidade. A verdade é essa, né? E aí fica caro para os condomínios. Então, é importante primeiro fazer uma leitura de cenário, como está realmente o condomínio, para que se faça um projeto, para que se utilize o recurso dos condomínios de maneira coerente, de maneira para que não fique pesado para os condomínios. Então, essa é a parte que eu faço, na parte de projeto de segurança, e também auxilio na parte de treinamento, né? Que nós vemos muitos funcionários que trabalham com empresas de segurança chegarem, às vezes eles têm 10, 15 anos de casa, mas eles não têm essa parte mental de antecipação, né? Então, nós treinamos os funcionários mostrando o que pode acontecer, quais são as condutas que normalmente são feitas pela criminalidade, nessa parte de invasão a condomínios, e quais são as condutas que eles têm que fazer no caso de cada uma acontecer.
Padrões de ação e de resposta. Sim, e analisar as condutas suspeitas, né? Não só de Aham. como eles atuam, mas o que que pode virar, entrando naquela parte da análise, né, da conduta. O que que é uma conduta suspeita e se é uma conduta suspeita, eu tenho que ensiná-lo a ele se antecipar, Uhum. para que aquela conduta não vire uma coisa que ele já projetou que vai acontecer. Perfeito. Eu percebo que a, a função da segurança privada e corporativa ela é um pouco mais equalizar do que a força que a gente emprega, por exemplo, nas Forças Armadas, né? Porque, principalmente a questão de orçamento, né? Ela é bem... existe uma disparidade, né? Então, isso que o senhor falou, eu vi um vídeo do senhor falando sobre a questão do ponto ideal da segurança, né? Sim, é funcionalidade com a segurança. Exatamente. E É, eu acho que é justamente trazer essa experiência para mostrar para o empresário, para mostrar para o executivo o ROI, né? O retorno sobre o investimento, o que realmente é importante para a situação dele versus o que é excesso ou o que é falta de posicionamento, é extremamente importante. E, assim, eu vejo que aos poucos isso está sendo estruturado, sim. mas ainda tem um É. abismo para se I- trabalhar, né? Infelizmente, muitas pessoas acham que o investimento com a segurança é uma despesa, mas não é despesa. Eu até comentei isso num vídeo que eu fiz. É, quando ele percebe o que pode acontecer se ele não tiver a segurança, e tu mostra isso, fica muito latente. Olha, se Uhum, você tiver uma invasão aqui do patrimônio, você pode perder isso, perder aquilo. Vai ficar caro dessa maneira. Se você fizer esse investimento, você não vai ter esse risco. O risco vai ser mínimo ou quase inexistente. E uhum. quando se mostra isso, aí realmente as pessoas mudam de opinião. Então tudo é uma maneira de apresentar, porque nós percebemos isso nas assembleias quando se vai, né? As pessoas acham que eles só veem o boleto, quanto eu vou pagar a mais. Não, não é isso que tem que olhar. Tem que olhar quanto que tu vai pagar se o condomínio tiver uma invasão, Uhum. uma depredação, machucar uma pessoa, uma vida que se perde. Então, assim, tem uma maneira de se apresentar aquela informação. E as pessoas até agradecem depois. Pô, realmente eu não tinha pensado dessa maneira. Tá até barato isso aí, Uhum. né? Essa é a verdade. Tudo depende do ponto de vista, né? Mas Sim, isso é uma forma de servir também, né? A gente fez um estudo de uma empresa média na Guardian Defense sobre um programa que a gente tem de continuidade. Uma crise institucional versus o pagamento mensal daquele programa. E a gente tem mais de 20 anos de programa pago versus uma crise. Justamente exatamente. porque o custo de prevenir é muito menor do que o custo de passar por uma crise institucional, de uma crise de imagem, de passar por uma situação de sequestro de um empresário e Sim. etc., de um tomador de Sim, decisão, né? com certeza. Essa parte de segurança de pessoas, né? Uhum, Realmente, os princípios, na verdade, quando se fala disso, o princípio praticamente é o mesmo. É mostrar essa questão de quanto vai perder, né? E do que vai se ganhar ao fazer esse planejamento e essa detecção precoce aí. perfeito. O senhor falou antes de consciência situacional, né? Eu vejo, e aí eu pergunto se o senhor concorda comigo, mas eu vejo essa consciência situacional praticamente como um Pareto na segurança, né? É aqueles 20% que te trazem 80% de resultado. Sim, é verdade. E essa consciência situacional é uma coisa que é um raciocínio mental que inicialmente o agente de segurança ele pode ficar cansado por ficar ali 50 minutos pensando dessa maneira. Uhum, Mas isso, como é o nosso corpo humano, né, o cérebro ele se acostuma. Então, nós vemos hoje em dia as pessoas que treinam isso, fazerem isso aí, às vezes o cara fica 24 horas pensando dessa maneira e não cansa, uhum. né? Tudo é um exercício. Mas realmente, inicialmente, ele vai ficar um pouco mais cansado, É, porque ele vai estar, a todo momento, ele não vai estar olhando, ele vai estar vendo e analisando. uhum. Ao ponto de modo que quando ele começar a ter mais experiência com isso, ele vai botar o olho numa situação, ele vai fazer uma leitura rápida e ele já vai se antecipar, sem ele nem sentir. Perfeito, há uma adaptação do cérebro Exatamente. e vai ficando automático. Isso. Concordo plenamente. Concordo plenamente. É uma ação natural, né? Quando a Natural. gente entra, por exemplo, né? Que a gente sai do mundo civil para o mundo militar,
já tem esse baque inicial, porque você precisa ter uma visão diferente da coisa, né? Sim, E aí, isso eu falo por experiência, quando a gente começa eu trabalhei muito com a parte de segurança de autoridades lá, né? sim. E quando a gente começa mesmo fazendo exercício com aluno, que é uma coisa, versus quando a gente realmente vai com uma Fazer a autoridade para a operação. rua fazer uma operação que é uma outra coisa totalmente diferente, né? É um nível de exigência muito maior, quanto para uma escolta ou algum outro serviço nesse sentido. Aquela capacidade de visão, de antecipação que tu vai criando e vai aumentando com o Isso. tempo, é muito diferente. É essencial. Coisas que, de fato, no começo, às vezes 1 hora de operação, ao passar de 3, 4, 5 anos, isso exige um esforço muito menor Sim, do que no início, né? Há uma adaptação para isso e, notoriamente, a gente vai ficando bom naquilo que a gente faz exatamente. repetidas vezes, né? Isso. Perfeito, Repetição com correção até exaustão leva à perfeição. perfeito. Essa frase é boa. Vamos lá. Repetição. Com correção até a exaustão leva à perfeição. Falamos isso sempre nas operações especiais. Fala um pouco mais disso pra gente, comandante. Essa, Quando essa determinação que as operações especiais exigem para você não errar. é, por exemplo, repetição com correção. Então, quando eu vou fazer uma ação de comandos, por exemplo, eu vou Uhum, entrar, tenho que resgatar um pessoal ou tenho que retirar um material de uma área, uma instalação. Eu vou pegar, vou, por exemplo, vou construir, né, como as operações especiais do mundo fazem hoje, constrói um cenário exatamente como é, com imagem, eu sei como é a instalação que eu vou fazer essa ação. Então eu vou construir exatamente como é essa instalação. Aí eu vou treinar com correção. Treinei, errei aqui, volta. Treina e corrige. Treinar com correção. Mas não é treinar com correção uma vez, duas vezes, três, quatro vezes, não. É treinar com correção até a exaustão. É até não conseguir mais. É fechar o olho e passar a atitude mental de tudo que vai fazer. Cada um da sua equipe tem que saber tudo que vai fazer o tempo todo, até a exaustão. Isso leva à perfeição, né? Então, assim, é percorrer todo aquele caminho que a gente comentou anteriormente, né? É a atitude mental, é o treino, é a correção e a disciplina, né? De se fazer aquilo sempre. Isso te dá uma maturidade, então de maneira que quando tu entrar na instalação real, ou seja, tu já ensaiou, já treinou, quando tu entrar na instalação real, tu vai fazer exatamente o que tu treinou, sem nem sentir, né? É, levando um pouco para artes marciais, né? A gente fala que na hora da briga, tu vai usar a arte marcial que tu conhece. Porque realmente, tu treinou tanto aquela arte marcial que na hora da briga tu vai, sem tu sentir, o teu corpo já tá te defendendo daquela maneira. sim, Então é mais ou menos isso, tu te condicionou daquela maneira. E na hora da pressão, tu vai saber, tu vai fazer o que tu aprendeu, o que tu treinou. Então, na hora da pressão, na hora do estresse. Então, essa frase é uma maneira de exemplificar como é que as operações especiais são. Nós treinamos, corrigimos, até não aguentar mais, para que com isso busque-se uma perfeição. É óbvio que isso é uma frase, né? Mas uhum, a perfeição, como a gente comentou anteriormente, sempre vai acontecer alguma coisa que a gente não treinou. Mas esse processo vai te dar uma capacidade e uma tranquilidade para conseguir executar o que tem que fazer. perfeito. Para quem tem curiosidade em observar como é que é esse processo de ensaio das operações especiais, na Netflix tem um filme que se chama 6 Dias, que ele conta uma história real do SAS britânico, de uma operação que eles fizeram. É muito bom. É um filme antigo, né? Na época que é até interessante ver, porque eles costumam usar muita submetralhadora, né? Por conta da condição de compartimento fechado. Sim. E a gente ainda não tinha lanterna dedicada, então eles estão com aquelas maglite do tamanho da submetralhadora para conseguir iluminar o local. É bem interessante de ver. Também essa evolução tecnológica, né? E muito ensaio. Exatamente, porque o filme mostra justamente isso, né? Um ensaio repetitivo até chegar ao nível de, entre aspas, não errar mais, né? Exatamente. Fazer o Antes negócio deles, automático já. sim. E é interessante porque mostra como é baseado em fatos reais, né? E aí também
Posso estar dando spoiler já. É, Mas mostra justamente a dedicação de um operador específico na sua na tarefa. memorização dos terroristas. Sim. Porque em um ponto-chave, se ele não tivesse repetido aquela visualização, Ele pode ele... matar um refém, pode matar, né? Exatamente, exatamente. Por aí. Porque ele tinha... Imagina, né? É justamente isso que o senhor falou. Você tinha muitos reféns e em meio aos reféns alguns terroristas. Então ele precisava justamente saber a cara de cada um, né? Sim. Identificar cada um no meio de uma multidão E rapidamente. às vezes no escuro. Uma tomada de decisão E rápida. às vezes no escuro. Que baita desafio, né? Bah, muito, muito, muito difícil. Por isso que toda a preparação, tem que ser até exaustão mesmo, não tem jeito. Uhum. Né? Não se consegue chegar num nível adequado se não tiver muito, muito treinamento. A gente não está falando de treinamento de um dia, dois, não. Semanas, meses, ano, dependendo do tipo de missão que se cumpra, né? Perfeito. E isso é uma coisa que eu tenho certeza que é uma das maiores dificuldades hoje, né? Essa questão de resiliência. Porque esse universo tecnológico e as redes sociais, elas trazem pra gente, para aqueles que se deixam levar por isso, que é muito difícil não se deixar levar, Pelo menos influenciado, né? pelo menos influenciado, mas elas trazem muito essa questão do... É o sistema de recompensa que é falado, né? A gente Sim. tem uma recompensa muito fácil com rede social e muito rápida. Perfeito Então, a ponto. dificuldade da gente conseguir ter resiliência e olhar para o longo prazo é muito grande, né? Eu digo que essa dificuldade, ela é hoje do mundo atual, né? Quando eu era jovem, eu fui criado e preparado pelos meus pais para percorrer um longo caminho para que após esse caminho, não durante, após esse caminho eu tivesse algum benefício, né? Então, realmente, esse ponto que tu falou é muito importante e muito atual, né? As pessoas não têm paciência, né? Não querem deixar o tempo passar para que uma empresa ou o seu trabalho se estabeleça e possa assim começar a gerar frutos. As pessoas trocam de trabalho hoje como se trocasse de camiseta, Uhum. né? Não dão tempo ao tempo. Então isso é influenciado pela rede social também, essa questão da velocidade com que as coisas têm que acontecer, né? Na verdade não acontecem, a gente vê que não acontecem. Então nós temos problemas disso, de passar isso para as gerações que estão jovens hoje, né? Uhum. Dizer, olha só, tu não vai conseguir resolver isso na velocidade de um iPhone. Tu vai ter que chegar e passar por um processo. Então, às vezes, nós vemos pessoas trocando de trabalho e, na verdade, a pessoa é uma eterna insatisfeita, porque ela não está raciocinando. Ela está indo para um outro trabalho e lá no outro trabalho é a mesma coisa do que esse que ele acabou de sair, entendeu? Então, a pessoa não está realmente entendendo como é que a vida aí fora é, né? Eu acho que tem uma Porque a relação, vida virtual, ela é diferente da vida real. sim, e eu acho que tem uma relação muito interessante entre essa questão da consciência situacional que a gente fala muito no mundo da segurança com esse desafio atual de sistema de recompensa viciado, vamos dizer assim. Porque muitas vezes a gente justamente olha para a vida no sentido de que quando eu chegar nesse ponto vai ser muito bom. Quando eu chegar naquele emprego vai ser muito legal. Quando eu ganhar X salário por mês aí vai ser muito bom. E a gente deixa de viver o hoje. E o que acontece é que quando a gente chega naquele X salário, não muda nada. É. Porque não é aquilo ali que vai fazer a diferença. E sim o momento presente, bem aproveitado, o hoje, que vai fazer a diferença real na tua capacidade de percepção, na tua capacidade de aproveitar aquilo ali. E por que que isso tem uma relação direta, na minha opinião, na minha visão, com a consciência situacional? Porque a consciência situacional nada mais é do que você viver o momento presente a tal ponto que você está vendo e observando tudo que está acontecendo ao teu redor, porque você está ali. Você não está mexendo no celular e aí toma um susto e vê o cara chegando. Não, você está fazendo a tua função específica. Nesse ponto, eu acho que o mundo militar é um pouco mais rígido e traz um benefício nisso, na questão de que se eu estou fazendo, se eu estou de serviço, se eu estou fazendo uma escolta, se eu estou em uma missão específica,
eu não tenho nem acesso ao meu celular, na maioria das vezes. Perfeito. Então eu tenho um condicionamento a estar presente no momento atual maior do que às vezes no mundo privado, que às vezes a gente tem acesso a mais coisas que tiram o nosso foco, né? Sim, com certeza uma grande distração hoje para a humanidade é o telefone. A gente Uhum. sabe que 90% das coisas que a gente lida no dia a dia, família, trabalho, tá tudo no telefone. A gente precisa do telefone para viver. É uma baita de uma ferramenta. Sim, Não tem como dizer que não é, entendeu? sim. Mas para quem trabalha com segurança, não pode estar acessando o telefone enquanto estiver ali na função. Porque não vai estar te dando um ambiente, não vai te gerar um ambiente para que tu consiga buscar a ameaça, ou seja, perceber a ameaça, né? A questão da percepção. Se tu tem uma coisa que está te distraindo, como é que tu só vai estar olhando, tu não vai estar vendo e analisando, né? Então é isso. A diferença de olhar e ver, né? Olhar e ver. Perfeito. Perfeito. E eu acho que tudo tem uma proporção, né? Assim como o telefone, ele tem muito a beneficiar, ele também tem ao mesmo nível a te prejudicar. Assim como a Sim. inteligência artificial, ela tem ali um nível absurdo de progresso para a humanidade, ela também pode ter o mesmo volume de possível, uma problemática possível no mesmo volume, né? Basta a gente saber como utilizar aquilo ali, né? E a Sim. gente tem cada vez mais também o, o enxerto, né, de inteligência artificial no mundo da segurança também, o que é muito bom, mas também em alguns momentos faz com que o operador fique um pouco mais relaxado e ache que É. a inteligência vai entregar tudo para Tocou ele, num né? ponto bem importante nessa questão da tecnologia, porque hoje tu tem totens de segurança ostensiva com emprego de câmeras com inteligência artificial. Então hoje a segurança está sendo treinada, né? A inteligência artificial está sendo treinada para perceber atitudes suspeitas, né? Uhum. Essa conduta, essa parte da análise que o homem está fazendo hoje, né? Estão tentando treinar, já existem já câmeras que já fazem essa análise, ou seja, Uhum. essa conduta aqui, se a pessoa passou, vou dar um exemplo, a pessoa passou caminhando na frente do condomínio, está sendo monitorada pela inteligência artificial. Se ela parou, se aproximou, encostou no portão, a inteligência artificial já acusa, opa, dispara um alerta, sei lá, amarelo, não é ainda vermelho, mas amarelo, conduta suspeita, entendeu? Uhum. Então, realmente, é, é- não há como se negar o aumento, o benefício que a tecnologia traz para todas as áreas do conhecimento humano, né, principalmente para a parte da segurança condominial. Então, ela já faz o que o homem, se tiver distraído, não faria, né, Uhum. porque ela não descansa. Ela está ali olhando o tempo todo. É só tu programar para começar a tal hora e parar a tal hora. Então, é isso. Perfeito. Eu acho que às vezes principalmente as gerações mais antigas, não todos, né? Mas a gente vê em uma maior proporção, fica muito preocupado, né, com a tecnologia. Mas eu acredito justamente que a tecnologia possibilita a gente a ir mais longe, no sentido de que ela vai tirar a necessidade desses trabalhos tão mecânicos, né? Sim. Dando para a gente a oportunidade de avançar. E eu acho que, na verdade, muito dessa temerosidade é justamente a preguiça do ser humano em avançar, né? Em buscar algo a mais. E não poder ficar no cômodo, não poder ficar no platô que já tá, né? É verdade. A gente comenta que alguns empregos daqui a 5, 10 anos serão extintos. Isso Uhum. aí eu não tenho dúvida disso, né? Então, isso acaba sendo um combustível para as pessoas cada vez mais se capacitarem, né? Sim. Para que não percam realmente para o robô. É aquela coisa, né? O mundo é para quem topa qualquer parada, não quem para em qualquer Exatamente, topada, né? exatamente. Perfeito. Comandante, eu vejo uma relação muito grande entre a vida e o universo da segurança. Eu acho que é uma coisa intrínseca. E fala pra gente um pouco do que é essa teoria dos círculos concêntricos e essa questão de código de cores, como o senhor falou, né? Ah, a inteligência artificial vai disparar um código amarelo. Qual que é a importância da gente ter essas padronizações, tanto numa segurança privada, que seja no condomínio, por exemplo, que o senhor está trabalhando, quanto eu, pessoa, no meu dia a dia, para com a minha família, para com o ambiente onde eu moro, meu lar, para que eu mantenha
minimamente as coisas em ordem, olhando por essa visão, esse sistema que já é antigo, mas é extremamente funcional. Essa teoria dos círculos concêntricos é utilizada quando se quer defender uma instalação, né? Então, nós temos aí a detecção, que é uma coisa que se faz mais afastado do que se quer defender. Uhum. A detecção, que na segurança são usados sensores, iluminação, câmeras, né? Antes, aí indo em direção ao que se quer proteger. Depois da detecção vem o retardo, que são medidas que eu possa colocar para que retarde esse avanço de quem está querendo entrar na área e eu consiga ter a resposta, que é a última fase. Então, o retardo ele é para eu ganhar tempo. Ou seja, detectei que está entrando, o retardo é um muro, é uma concertina, né? É uma portaria avançada, é alguma coisa que consiga me dar tempo suficiente para que eu acione uma resposta. Então, seria isso. Então, trazendo para a vida, a questão de detecção seria eu estar vendo alguma coisa que está acontecendo, né? Ter capacidade de detectar, né? Seja através da conversa com meu filho, né? Com a minha filha, saber, filha, como é que estão as coisas? Não está bem, pai, não sei o que. Opa, eu estou já pegando, estou fazendo uma detecção de um problema que pode, né? E se eu ver se isso está avançando, eu tenho que ter maneira de retardar, ou seja, o que eu vou fazer para que me dê tempo para que eu consiga dar a resposta adequada. Então, realmente, esse raciocínio ele pode realmente trazer benefício, pode se fazer uma analogia para a nossa vida, né? E aí, aquela questão de cores amarelo seria uma situação que entrou como suspeita, e a vermelha não. A vermelha eu já decidi que já concluí que ela é suspeita, e eu já estou entrando na capacidade de reagir, porque eu já me antecipei e vi que isso aí, projetando, vai virar uma situação ruim. Perfeito, perfeito. Eu gosto de usar sempre, né, analogias e metodologias para trazer para a vida cotidiana essas coisas. Porque a gente acaba fazendo isso sempre, né? Sim. Sem sentir. Sim. E eu geralmente brinco, né? Tudo que a gente consegue criar uma metodologia, criar um padrão, a gente vai conseguir executar com muito mais velocidade. Com certeza. Então, até brinquei com a minha esposa há muito tempo já, quando a gente ainda estava no Rio, que até para lavar a louça eu estava criando uma metodologia, para ter certeza de que ia funcionar mais rápido a coisa e eu ter mais tempo para aproveitar depois. Tu estava usando isso aí por iniciativa própria ou ela te viu uma louça mal lavada e pediu para tu fazer esse processo aí? Não, assim, a minha ideia não era entrar nesse mérito, né? Não, mas brincadeiras à parte, é uma coisa natural, que nem o senhor falou, né? A gente começa a trazer essas formas de trabalho para a vida cotidiana, né? Verdade. E isso agrega muito. Isso agrega muito. Agrega e as pessoas que não viveram, né, a vida militar que a gente viveu, quando vem, né, o benefício, pô, que legal isso, as pessoas até acham engraçado até o jeito de pensar, né? Que às vezes lá vem aquele simples. cara viciado, lá vem aquele cara maluco com segurança, pô, né, na reunião de condomínio, pô, esse cara aqui falou, pô, lá veio o paranoico com a segurança. Mas, assim, é melhor ser paranoico com a segurança do que depois ter um problema sério, né? De novo, aí eu acho que a coisa vem muito do ponto de vista, né? Esses dias eu recebi uma pergunta lá de como fazer para aumentar a consciência de segurança, a mentalidade de segurança da família, né? Sim, e aí eu trouxe de novo aquele ponto do ROI, né? Que se eu for mudar uma rotina de um executivo, eu preciso explicar para ele o porquê que aquela ação, porquê que aquela energia que ele vai dispor disso ali vai trazer de benefício. E o que pode causar se ele não mudar. Exatamente. Então é a mesma coisa que eu preciso fazer para minha família. Sim. Quando eu começo a mostrar o benefício e o que pode acontecer se eu não fizer, aos poucos essa mentalidade vai sendo instaurada, né? A gente vai conseguindo instalar isso. Quando o executivo que tu está defendendo, protegendo, tem mais de 18 anos, é mais fácil. Mas a questão da idade, para o adolescente é complicado. Tu pode mostrar com todos os instrumentos do mundo, mas tem a capacidade tem a maturação do cérebro que realmente é mais difícil para ser suscetível a ideias, né? Sim. Mudanças. E assim, fazendo só uma nota de rodapé, né? Não é que a gente está falando mal de um adolescente ou coisa assim. É justamente a ciência mostrando
e eu imagino que se eu fosse adolescente ouvindo isso, eu ia achar muito mais difícil de entender. Com certeza. Mas é a ciência mostrando que, de fato, a gente passa por um período ali de maturação cerebral que é um pouco mais difícil. Duas coisas que eu gosto bastante desse mundo da neurociência, né? Então, uma das coisas que é difícil, e para quem é pai, entender isso é importante, é a questão de dormir cedo para o adolescente é complicado, porque de fato o bloco de sono deles mudam. E o segundo ponto é a empatia. O adolescente é muito pouco empático e é uma fase natural. Não é porque ele não se importa com a família, não é porque ele não se importa com as outras pessoas. É que ele não enxerga muito bem que existe um outro lado da moeda. Sim. Então, a gente, como pai, que nem o senhor falou antes da questão de orientação, de trazer o filho de volta para o caminho, é a gente entender que cada fase da vida, tanto do nosso liderado, tanto do nosso colaborador, quanto do nosso filho, Perfeito. cada fase precisa de um tratamento diferente, né? A gente precisa entender de fato o que está acontecendo para tratar da melhor forma possível. Não achar que dá para botar tudo num pacote só e se vira, né? Exatamente. É muito cômodo, mas não vai dar resultado. Não vai dar resultado. Não vai. Perfeito. Muito bom. Comandante, como foi a transição de carreira para o senhor? Como foi sair das Forças Armadas depois de 30 anos de serviço para o mundo civil e por que que o senhor continuou na área da segurança e não foi para o direito com todas as forças ou não Sim. mudou de área? É uma excelente pergunta, Gabriel. Quando eu estava para fazer a transição, eu comecei a pensar. Eu lembrei de um filme do Rambo, né? Que eu sou eterno fã dos filmes do Sylvester Stallone. Uhum. E tem no filme do Rambo 3, se não me engano, o general Trautmann encontra o Rambo trabalhando num mosteiro, né? Trabalhando lá numa nova profissão, porque ele era militar da guerra e foi trabalhar no mosteiro, e tentando recrutá-lo para uma nova missão, né? Só que ele já tinha deixado aquilo para o passado. E aí ele falou para o coronel Trautmann, não, eu não quero ir nessa missão, eu já parei, aquilo olhar para mim, essa guerra aí para mim já acabou. Aí o coronel Trautmann tenta demovê-lo da ideia de não ir, dizendo, não, Rambo, você tem que ir. Não, eu não quero ir, não sei o quê. Aí o coronel Trautmann pega e fala para ele assim, Rambo, you can't get away from what you are. Que significa, você não pode fugir do que você é, né? Aí o Rambo parou e falou, o que eu sou? Aí ele falou, você é um militar que foi treinado para a guerra. Então eu lembrei disso nesse momento dessa transição. Então eu tentei buscar no mercado coisas que eu já estava habituado a fazer, não que totalmente na sua integralidade, Uhum. mas coisas que tenham similaridade, que eu pudesse aplicar no mundo privado. E eu decidi ir para a área de segurança de áreas de instalações, que é uma coisa que o fuzileiro naval faz com naturalidade, desde que o fuzileiro foi criado, ele tem essa vocação doutrinária, segurança de áreas de instalações, e eu acreditei que isso poderia ser, de alguma maneira, aproveitável no mundo privado. E realmente está sendo. E eu consegui realmente abrir essa empresa e trabalhar nessa parte de projetos de segurança de áreas e instalações, que na verdade não é uma área estratégica, mas para a família é uma área estratégica, Sim. que é o seu lar, né? O seu patrimônio, a sua vida, a sua família e etc. Perfeito, perfeito. O senhor está sentindo que isso é recompensatório e é uma forma de servir também? É uma forma de servir, porque estamos servindo a pessoas, né? Estamos continuando a servir a pátria, porque a pátria é a família amplificada. Uhum. Então eu não deixo de servir a pátria. Perfeito. Isso é uma coisa que eu gosto de falar bastante, né? Eu falo que não é porque eu deixei o Corpo de Fuzileiros Navais que eu deixei de servir. Com certeza. Justamente com essa função de estruturação de segurança corporativa e privada, a gente consegue fazer empresas ficarem mais robustas e alcançar patamares maiores, empregando muita gente e, dessa mesma forma, servindo a parte. É uma coisa que eu falo sempre, né? Que a empresa ela cresce com tecnologia, com recursos, mas a reputação da empresa ela é formada pelas pessoas. Total. Então essa é a grande importância de liderar, de se preocupar com o que a pessoa está pensando. Eu acho que isso aí é que vai fazer a empresa crescer. Uhum. Não é só com recursos, não é só com tecnologia. É realmente a parte pessoal é que vai fazer a empresa crescer. E hoje, com esse advento das redes sociais, a gente vê que tem muito fundador, muito CEO que ele está exposto às redes sociais já e
notoriamente, quando você tem alguém que está à frente da empresa demonstrando ali os valores morais, você tem uma chance da empresa crescer muito mais, né? Menor dúvida. E Você tem que eu, fazer força. isso, eu gosto de usar uma frase que, apesar de ser contraintuitivo para o mundo da segurança, é que liderança também é exposição, né? Sempre. Então eu preciso estar à frente, eu preciso ser o guarda-chuva para não deixar a coisa bater nos meus colaboradores na minha empresa. Sim, Eu preciso ser o primeiro a receber o impacto e eu preciso lidar com isso, né? sim. Então, por isso é importante a gente pensar em tudo isso. Comandante, a gente vai chegando para o final agora, uma excelente conversa. Agradeço muito a participação do senhor. Se o senhor puder mandar uma mensagem para as pessoas e ela vai chegar até pelo menos 3 ou 4 gerações à frente, o que o senhor deixaria de mensagem? Pode falar para essa câmera aqui. A mensagem que eu deixaria para o jovem de hoje é que seja disciplinado, né? Porque se for disciplinado, vai superar aquele que nasce com um talento específico, né? Porque a disciplina, ela vence o talento. Então, se você se acha que não tem a inteligência devida, se você acha que o amiguinho é melhor do que você deixa esse pensamento para o lado e se dedique do modo que você conseguir, mas não pare. Continue sempre disciplinarmente se dedicando, porque você vai chegar lá aonde você quiser. Perfeito. Comandante, como que a gente faz para encontrar o senhor nas redes sociais e a empresa do senhor de consultoria? A minha empresa é Rabelo Estratégia e Segurança Limitada. Eu tenho o Instagram Rabelo com 2 Ls, Condomínio Seguro. Meu telefone está lá, meu contato está lá, meu e-mail está lá. Estou à Perfeito. disposição aqui para qualquer coisa que precisar. Perfeito. Muito Comandante, obrigado pela oportunidade. grande satisfação conversar com o senhor. Satisfação é minha, a honra é minha, meu amigo. Isso aí. E ad sumos. Ad sumos, sempre.